Então, pedi nas suas orações, pedi a Jesus esta graça. Senhor, concede-me a graça de crescer no amor a Ti, de modo que eu carregue a minha cruz com fidelidade até o fim, até o céu. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa dos santos apóstolos Simão e Judas, que foram escolhidos por Cristo para serem pedras vivas da igreja, que foram escolhidos na oração. Diz aqui o Evangelho que Jesus passou a noite toda em oração e ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Isto é, Jesus em oração, os apóstolos foram escolhidos na intimidade da oração, para viverem na intimidade de nosso Senhor, para serem amigos de nosso Senhor. Meus irmãos, eles foram chamados para seguir Cristo, para serem amigos de Cristo, mas isso deve inspirar, ou melhor, esclarecer a todos. Isto é, para que é que nós somos chamados? Os apóstolos de uma maneira especialíssima, mas todos nós. Para que é que nós somos chamados? O que é que significa seguir Cristo? Ora, devemos seguir Cristo não buscando prestígio ou benefícios para esse mundo. Nós seguimos Cristo porque amamos Cristo. Nós seguimos Cristo porque queremos amar Cristo. E isso nós precisamos pedir a Deus que a sua graça nos esclareça e nos fortaleça cada vez mais nisso. Porque senão, iremos buscar Cristo, seguir Cristo, pensando em benefícios, no que é que Ele pode me alcançar. Então vamos lá, nós seguimos Cristo não por prestígio, não por benefícios neste mundo, mas carregando a nossa cruz com fidelidade até o fim, até o céu. Para isso, precisamos do amor dele no nosso coração, para que nós, porque amigos dele, para que nós, porque discípulos dele, carreguemos a nossa cruz com fidelidade até o fim, até o céu. Porque talvez, como nunca, nos tempos atuais, isso sempre houve, mas talvez não tanto quanto hoje, como atualmente, as pessoas buscam Cristo com interesses para este mundo simplesmente. Imagine, meus irmãos, que São Simão evangelizou a Pérsia, o atual Irã, e morreu cerrado ao meio. São Judas também evangelizou a Pérsia e foi morto decapitado. Imagine o que é. Nós estamos dizendo então que nós somos católicos, apostólicos, romanos. Então nós seguimos a Cristo e seguimos a Cristo à maneira dos apóstolos. E eles seguiram Cristo perdendo tudo. Eles seguiram Cristo no sacrifício. Mas eles seguiram Cristo felizes, não frustrados. Por quê? Porque eles eram tão íntimos, tão amigos de nosso Senhor, que eles sabiam que valia a pena, por causa de Cristo, tudo perder, tudo arriscar. E de onde eles auriam, de onde eles pegavam, de onde eles tiravam essa sabedoria
essa força, essa têmpera que motivava os seus corações, eles tiravam do próprio Cristo, tiravam dos sacramentos, da Eucaristia de uma maneira especial, sem dúvida, mas eles tiravam do conhecimento de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha pregado, porque as Escrituras ainda não, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Estou falando aqui dos apóstolos. Então eles auriam, tiravam, se nutriam da Eucaristia, da palavra que Jesus Cristo tinha pregado, enfim, da oração. Era do contato com Cristo na oração que eles tiravam essa força que os motivava, o quê? A carregar a cruz com fidelidade até o fim, até o céu. E hoje então, São Simão e São Judas entregando a sua vida. Meus irmãos, o que isso ensina a todos nós? Ensina que, assim como Jesus nos deu o exemplo, nós precisamos aprender a tomar as nossas decisões e a fazer as nossas escolhas a partir da oração. Isto é, nós não podemos, de uma maneira atabalhoada, de uma maneira apressada e refletida, tomar decisões, fazer escolhas para a nossa vida. Ora, se Jesus é o nosso Senhor, nós não iremos tomar decisão alguma sem antes consultar-lhe na oração, pedir a sua luz, instruído pela sua palavra, às vezes por algum conselho de uma pessoa que é espiritual, que é um pouco mais desenvolvida, avançada na fé, na espiritualidade. Tudo isso demonstra o quê? A sua busca de tomar decisões a partir do Espírito, de fazer escolhas a partir da inspiração de Deus e não dos seus instintos, das suas vontades primeiras e impulsivas, simplesmente da carne. Então Jesus, quando ele passa a noite em oração para escolher os apóstolos, ele nos dá, ele que estava unidíssimo ao Pai, unido de uma maneira intimíssima ao Pai, isso faz para nos dar o exemplo de que isso precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Então, como têm sido feitas as suas decisões, as suas escolhas? Você de verdade, e não é aquela coisa, você reza um Pai Nosso e diz, tá bom, Senhor, me inspira. Não, meu santinho. Jesus passou a noite em oração. Você talvez precise passar semanas para depois descobrir e decidir, descobrir qual é a vontade de Deus, decidir o que é o melhor para a sua vida. Então, as decisões e escolhas são feitas na oração. As dificuldades, os sofrimentos, as provações são vividas na oração. Está sofrendo? Reze. O sofrimento parece que não passa? Reze ainda mais. O sofrimento é muito grande? Reze mais ainda. Para que você não desfaleça, para que você não desanime. Veja os apóstolos, veja aqui no caso Simão e Judas. Depois de tantas dificuldades enquanto pregava o Evangelho, porque não é que eles pregaram o Evangelho tranquilamente e no final, nossa, foram mortos. Não, eles pregaram o Evangelho com muita dificuldade e o final foi uma dificuldade maior ainda. Mas eles estavam tão unidos a Jesus que viam naquelas dificuldades uma ocasião de amar verdadeiramente. Percebe? Quando nós estamos fora do Espírito de Cristo,
nós encaramos os sofrimentos como empecilhos para que nós amemos a Deus, como empecilhos para que nós progridamos na oração, como empecilho para que nós cresçamos na piedade, não é assim? Infelizmente, na grande maioria é assim. O sofrimento faz com que você diminua o seu fervor, a sua intimidade e a sua generosidade com Deus. Mas se você estiver no Espírito de Cristo, você verá que quanto mais crescem as dificuldades, maior cresce a ocasião de você amar a nosso Senhor e amá-lo de verdade. E isso, meus irmãos, não pode ser uma bela teoria, uma romântica teoria, mas precisa ser uma verdade experimentada e enraizada no seu coração. Então, pedir nas suas orações, pedir a Jesus esta graça: Senhor, concede-me a graça de crescer no amor a Ti, de modo que eu carregue a minha cruz com fidelidade até o fim, até o céu. Até o fim, até o céu. Isto é, se aquela provação vai desaparecer, outras surgirão. Que estimulante, né? No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Eu sei que os seus ouvidos gostariam de mentiras convincentes. As tribulações passarão e você viverá na tranquilidade, amando a Deus nessa vida. Pode ser muito agradável de se ouvir, mas é mentira. No mundo tereis tribulações, mas se nós estivermos unidos a Cristo, nós encontraremos gozo e alegria, inclusive nos sofrimentos. Isso sim. Não é Santo Agostinho que diz, né? Que quem ama não sofre. Porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento. Nossa, isso não pode ser uma sabedoria experimentada apenas por Santo Agostinho. Isso precisa ser uma sabedoria experimentada por nós. Então, Senhor, me ajuda. Vinde ao Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Dá-me a graça de experimentar esta sabedoria que quem ama não sofre, porque ama até o próprio sofrimento quando sofre. Por quê? Porque vê naquele sofrimento uma ocasião para amar mais a Deus, com mais perfeição, amando sem estar de olho na sua carteira, na sua conta bancária. Imagine alguém, um homem que quer se casar com uma mulher porque está de olho na sua herança. A mulher que vai casar com o marido porque está de olho nos seus bens. Isso é amor? Isso é amor? Não, né? É interesse sórdido. Mas às vezes é assim que você quer amar a Deus. Você quer amar a Deus pensando nas graças que Ele vai conceder a você nessa vida. Saúde, prosperidade, livre dos problemas. Então você está de olho nos bens que Ele vai oferecer a você. Mas quando você o segue porque o ama. E o segue de tal maneira que quer se unir a Ele no momento mais difícil da sua vida, na cruz. Então você carrega com Jesus a sua cruz até o fim, até o céu. Que hoje então, meus irmãos, diante desta palavra, peçamos a Deus que nos conceda esse fogo abrasador no nosso coração. Que Ele ilumine a nossa inteligência para que nós vejamos que as cruzes da nossa vida são a ocasião de amar mais a Deus, de amá-lo com mais verdade, e que cada um aqui peça: Jesus, concede-me o teu amor, para que eu carregue a minha cruz com fidelidade contigo, até o fim, até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.